Como o Império Romano caiu e mudou tudo que você conhece hoje em dia? Você não vai acreditar, mas eles mudaram literalmente tudo no mundo moderno. Fica comigo até o final, porque existe um segredo que ninguém te contou sobre essa queda épica. Em 476 d.C., Roma, o maior império que já existiu, desmoronou de um jeito insano que chocou o mundo e redesenhou a história para sempre. A corrupção estava fora de controle. Líderes viviam em luxo, gastando fortunas em festas e palácios, enquanto o povo romano passava fome e sofria com a miséria. Palácios de ouro e mármore, que um dia foram o símbolo do poder romano, começaram a desabar, abandonados pela ganância desenfreada dos poderosos que governavam a cidade. Senadores conspiravam nas sombras, traindo uns aos outros por poder e influência, enquanto Roma desmoronava por dentro, perdendo toda a sua antiga glória e estabilidade. Os visigodos, guerreiros bárbaros sedentos por conquista e vingança, invadiram com força total, e Roma não tinha mais exército ou vontade para se defender contra eles. Eles entraram destruindo tudo que viam pela frente, aproveitando que o império estava fraco, dividido e completamente despreparado para enfrentar um ataque tão feroz e brutal. Mas o golpe final que derrubou Roma não veio só das invasões bárbaras. Foi o dinheiro falso que quebrou a economia inteira e levou o império ao colapso total. Mercados viraram um caos absoluto, com pessoas gritando e brigando por comida que não podiam comprar, porque as moedas romanas não valiam mais nada, só decepção e desespero. Arqueólogos desenterraram pilhas e mais pilhas de moedas falsas por toda a cidade. E essas relíquias mostram o desastre econômico que acabou com o poder financeiro de Roma. Essas moedas sem valor fizeram o comércio colapsar completamente, e Roma perdeu o controle do sistema que sustentava seu poder e influência sobre o mundo antigo. Isso abriu caminho para a Idade Média, uma era totalmente nova que mudou o rumo da história, e o mundo nunca mais foi o mesmo depois da queda desse império lendário. Em 410, Alarico, o líder dos visigodos, invadiu Roma com um exército furioso e saqueou tudo o que encontrou, levando ouro, joias e estátuas, sem deixar nada para trás. Guerreiros visigodos corriam pelas ruas estreitas e escuras da cidade, queimando templos antigos e casas, com o fogo iluminando o céu e o som de gritos ecoando por toda Roma. O saque foi brutal. Eles roubaram tanto que Roma ficou de joelhos, humilhada e quebrada. E esse ataque foi o primeiro sinal claro de que o fim estava chegando rápido demais. Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, um garoto de apenas 15 anos, foi deposto sem nem tentar lutar contra os invasores que tomaram o poder dele. Ele foi forçado a renunciar, e com essa renúncia, o Império Romano do Ocidente acabou de uma vez por todas, marcando o fim de uma era que dominou o mundo por séculos. Novos reinos bárbaros começaram a surgir das cinzas de Roma, como os ostrogodos, francos e lombardos, redesenhando o mapa da Europa e criando novos poderes regionais. Mas Roma não morreu de verdade. Ela vive até hoje nas coisas que usamos, desde as leis que governam nossos países até os prédios com arcos e colunas que vemos por aí. As palavras que você está ouvindo agora, muitas delas têm raiz no latim, a língua dos romanos, e isso mostra como o impacto deles ainda ecoa no nosso dia a dia moderno. Em 455, os vândalos, outro grupo bárbaro que estava faminto por riquezas, atacaram Roma de novo, levando mais tesouros que podiam carregar, sem deixar nada de valor. Navios lotados de ouro, prata e estátuas romanas saíram pelo rio Tibre, sumindo na escuridão da noite, enquanto Roma agonizava, cada vez mais fraca e desolada. O termo vandalismo vem daí. Eles destruíram tanto que a palavra ficou marcada na história como sinônimo de destruição sem sentido. E Roma nunca se recuperou disso. O império já estava rachado há décadas. O lado Oriente e o lado Ocidente viviam em conflito constante, sem cooperação. E isso enfraqueceu a unidade que Roma precisava para sobreviver. Constantinopla, no Oriente, cresceu e virou uma potência cheia de vida, cultura e poder, construindo igrejas e muralhas gigantes,
enquanto Roma caía no esquecimento. Enquanto isso, Roma, no Ocidente, virou uma sombra do que já foi, uma cidade cheia de ruínas, memórias e desespero, com muralhas quebradas e ninguém para consertar. A peste bubônica também chegou, e foi um desastre total. Matou milhares de pessoas em poucos meses, espalhando o terror e a morte por todas as cidades romanas. Ruas que antes eram cheias de vida, com mercados e crianças brincando, ficaram desertas, com corpos espalhados pelo chão e o cheiro da morte pairando no ar pesado. O céu cinza cobria Roma como um cobertor escuro, e parecia que a cidade estava amaldiçoada para cair, com a doença matando sem parar e ninguém para ajudar os doentes. A população diminuiu tanto que não tinha mais soldados suficientes para proteger as fronteiras do Império, que iam da Inglaterra até o Oriente Médio, um território enorme. No fundo, Roma caiu mais por causa dos problemas internos do que pelos ataques que vieram de fora. E isso é uma das coisas mais chocantes sobre essa história toda. A corrupção não estava só nos líderes. Até os soldados estavam mais interessados em dinheiro do que em lutar, aceitando subornos para deixar os bárbaros passar sem resistência. Muitos generais romanos traíam o próprio império, vendendo informações ou desertando. E isso enfraqueceu o exército que já foi o mais temido do mundo antigo. O cristianismo, que estava crescendo rápido, também dividiu o povo romano e causou um racha enorme na sociedade, com pagãos e cristãos brigando o tempo todo. Pagãos não aceitavam abandonar seus deuses antigos, como Júpiter e Vênus, e viam o cristianismo como uma ameaça que trouxe má sorte para o império. Templos que existiam há séculos foram abandonados ou destruídos, e igrejas cristãs começaram a surgir em cada esquina, mudando a cara de Roma para sempre. Muitos romanos achavam que essa mudança religiosa enfureceu os deuses pagãos, e que a queda de Roma era uma punição divina por abandonar as tradições antigas. Outros acreditavam que o cristianismo era a salvação, mas essa briga toda só enfraqueceu ainda mais a união que Roma precisava para se manter de pé. A queda de Roma foi como um reset gigante para o mundo, e o preço que pagaram foi alto, com consequências que duraram séculos e mudaram tudo. Mas o legado que eles deixaram está em cada pedacinho da nossa vida. E isso é o que mais me impressiona sobre essa história que parece tão distante. Pensa só, o alfabeto que você está ouvindo agora, as letras que formam cada palavra que eu falo, veio direto dos romanos, de milhares de anos atrás. As estradas que conectam nossas cidades modernas, muitas são baseadas nas vias romanas que eles construíram para ligar o império, e algumas ainda existem. Até o jeito que a gente organiza governos com tribunais e leis tem raízes profundas no sistema romano que eles desenvolveram e espalharam pelo mundo. Eu fico arrepiado só de pensar como uma cidade tão poderosa caiu desse jeito, e mesmo assim deixou um impacto que a gente sente até hoje. Olha ao seu redor. Tem pedaços de Roma em cada coisa que você vê, desde prédios até a forma como a gente vive, e isso é simplesmente louco. As moedas falsas que citei antes não apareceram do nada. Elas eram um sinal de desespero dos imperadores que estavam ficando sem recursos para governar. Os líderes estavam tão quebrados que começaram a misturar metais baratos, como chumbo, para fazer mais moedas e tentar pagar as contas do império. Isso fez o valor das moedas despencar, e ninguém confiava mais no dinheiro romano, o que acabou com o sistema que sustentava o comércio global deles. Comerciantes pararam de aceitar as moedas, e o comércio internacional, que conectava a Europa, África e Ásia, foi para o beleléu, causando mais crise ainda. Pensa num mercado onde você chega com dinheiro e ninguém quer aceitar. Era exatamente isso que estava acontecendo em Roma, e o povo estava desesperado. As pessoas começaram a trocar coisas diretamente, como trigo por tecido, porque o dinheiro romano não valia mais nada, e isso acabou com a economia. Outro problema gigante foi a crise de escravos. Roma dependia deles para tudo, desde plantar comida até construir prédios e lutar nas guerras. Mas com tantas batalhas perdidas, eles não conseguiam mais capturar escravos suficientes para trabalhar nas terras e manter o império funcionando. As fazendas que produziam comida para a cidade pararam,
e a fome virou um pesadelo diário, com revoltas estourando por toda Roma por causa disso. Os impostos também estavam altíssimos. Os líderes cobravam mais e mais para pagar o exército e os luxos, mas o povo estava pobre demais para pagar. Muitos romanos fugiam para as florestas ou para as montanhas para escapar dos impostos, e isso diminuiu ainda mais a arrecadação, deixando Roma sem dinheiro. Enquanto isso, os bárbaros estavam se organizando. Eles não eram só bandos selvagens como os romanos pensavam, e isso foi um erro fatal de julgamento. Os visigodos, por exemplo, tinham líderes inteligentes como Alarico, que sabiam explorar as fraquezas do império e atacar nos momentos certos. Alarico já tinha sido aliado de Roma antes de se voltar contra eles, então ele conhecia bem as táticas e fraquezas do exército romano. Roma contratava bárbaros para lutar no exército, mas muitos se revoltavam quando não eram pagos, e acabavam usando esse conhecimento contra o império. Esses soldados bárbaros viravam inimigos, e isso foi mais um prego no caixão de Roma, que já estava afundando em problemas de todos os lados. O clima também ajudou a derrubar Roma. O século V teve mudanças climáticas que arruinaram as colheitas e pioraram a crise de comida. Frio extremo e secas destruíram plantações inteiras, e a fome se espalhou ainda mais rápido, deixando o povo fraco e doente, sem esperança. Doenças como a peste bubônica se espalhavam como fogo em cidades superpovoadas, e Roma não tinha como lidar com tantas mortes ao mesmo tempo. Roma também perdeu o controle das suas fronteiras. O império era grande demais para ser protegido, indo da Inglaterra até o Oriente Médio. Os hunos, liderados por Átila, o flagelo de Deus, atacavam sem parar. E Roma não conseguia lutar em tantas frentes ao mesmo tempo. Átila marchou até perto de Roma, e o imperador teve que pagar uma fortuna para ele ir embora, uma humilhação que Roma nunca esqueceu. Enquanto isso, Constantinopla estava prosperando, construindo a Hagia Sofia e muralhas gigantes, mostrando como o Oriente se adaptou melhor que o Ocidente. Mas mesmo no Ocidente, a cultura romana não sumiu. Ela se transformou e mosteiros cristãos começaram a guardar o conhecimento romano em livros. Monges copiavam textos antigos, e foi por causa deles que muito do saber romano não se perdeu, influenciando até o Renascimento, séculos depois. A queda de Roma ensina uma lição pesada. Nada é eterno, e até os mais fortes caem se não cuidarem da base que os sustenta. Mas o que eles deixaram para trás é tão poderoso que ainda molda cada detalhe do nosso mundo. E isso é o que me deixa mais impressionado. Me diz nos comentários, qual parte dessa história de Roma te deixou mais chocado ou te fez pensar diferente sobre o passado? Se curtiu e quer mais histórias épicas como essa, joga um explorador aí pra gente continuar essa jornada pelo passado. Manda esse vídeo pro amigo que ama história e ia pirar com essa saga louca de Roma. Ele vai te agradecer por isso. Se inscreve agora no Impérios Antigos, porque a gente tem muito mais para te mostrar sobre impérios que mudaram o mundo. Vem comigo nessa viagem pelo passado. O próximo império tá chegando para te impressionar e te fazer repensar tudo. Tô empolgado para a próxima história, então ativa o sininho para não perder nada, porque o passado ainda tem muito para revelar.